Bem, a gente está chegando aqui também com o oferecimento da Caravana do Haroldo. Você pode garantir presença nos jogos do Flamengo com a Caravana do Haroldo. É só você entrar em contato com eles aí, os telefones estão aí, o WhatsApp. Eles têm receptivo com ingresso incluído no Maracanã. Você pode comprar o pacote completo e você vai ser muito bem atendido. Além disso, também você pode garantir presença, né, nos jogos do Flamengo fora de casa. Eles fazem um pacote fantástico e não brincam com o seu sonho, tá certo? Olha só, a gente tem aí imagens do treino do Flamengo, da Flamengo TV, né? E a gente, então, após a folga da última quarta-feira, o elenco profissional do Flamengo se reapresentou e iniciou os treinos aí visando o confronto contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. O técnico Felipe Luiz ainda tem os treinos desta sexta-feira, sábado também, ambos às 9h30 da manhã, para preparar a sua equipe para o jogo válido pelas quartas de final do estadual. Tá? A gente está aí também acompanhando as imagens, e eu queria falar o seguinte: a informação que chega é que o Anselmi, técnico do Botafogo, que perdeu para o Fluminense, não vai levar o elenco inteiro, o time inteiro, já para o jogo da altitude, né? E aí eles vão estrear na fase inicial da Libertadores, né, pré-Libertadores, e jogam com o Flamengo, cara, no domingo. Então, eles têm poucos dias de descanso, tem que chegar já um pouco, aquela questão de chegar antes na altitude e tal. Então, o Botafogo deve jogar contra o Flamengo com um time muito alternativo. Parte do grupo, né? Acredito eu, os titulares ali, né, os principais jogadores estão viajando aí para altitude. Olha só, vocês estão acompanhando o treino do Flamengo, também tem informações aí importantes para passar para vocês sobre esse treino do Mengão. A gente tem sempre trazido tudo aí para vocês. Olha só, sobre o Luiz Araújo, o jogador treinou hoje com os demais companheiros no CT Ninho do Urubu e deverá, então, reforçar aí o elenco aí do Flamengo, né, no clássico aí diante do Botafogo. Deve voltar aí a fazer parte do grupo aí, né, deve ser relacionado, então, o Luiz Araújo. A gente está aí também nessa expectativa do retorno, né, do Luiz Araújo já há alguns jogos, o Jorginho também. Então o Luiz Araújo estará de volta contra o Botafogo aí. Cara, um baita de um reforço, né, para o Flamengo. O Flamengo realmente precisava do retorno do Luiz. O Luiz é muito importante, cara. Eu gosto muito do Luiz Araújo. Para mim, é o nosso melhor ali pela direita, tá? Isso porque eu conto o Lucas Paquetá pelo meio, tá? Eu não conto o Paquetá ali na direita. Então a gente tem aí Botafogo e Flamengo se enfrentando neste domingo no Engenhão pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A venda de ingressos para a torcida do Flamengo foi aberta nesta quarta-feira, com valores considerados até acessíveis. O setor sul, localizado atrás do gol do lado direito, está sendo comercializado por 90 e a meia por 45, enquanto sócios torcedores titulares podem garantir presença por R$ 27. Setor oeste inferior tem ingressos a 120, meia 60, com valor de 36 para sócios. A carga foi dividida de forma igual, em 50% para cada clube. A comercialização destinada à nação rubro-negra acontece pela plataforma Ingresse, na aba de visitantes do evento Botafogo e Flamengo. A gente, então, tem uma informação aqui para passar para vocês com relação, a gente já falou do retorno aí do Luiz Araújo, né? Um retorno importante, o Flamengo consegue reforço importante para esse jogo contra o Botafogo. Trazer aqui então a informação do Martin Anselmi, né, que revelou que parte do elenco do Botafogo já viaja hoje, né, para a Bolívia, né? Viajou nessa madrugada já, né, para a Bolívia, né, de ontem para hoje. Mas precisamos de jogadores contra o Flamengo. A viagem é muito complexa, temos que viajar, subir no dia do jogo contra o Nacional Potosí, lá na Bolívia, de carro, mais de 3 horas aí para jogar na altitude. Alguns vão viajar hoje mesmo para a altitude para já começar a estarem prontos, mas também precisamos de jogadores contra o Flamengo. Temos que pensar como vamos fazer, que elenco vai ficar para jogar contra o Flamengo. Temos que colocar o melhor porque é um jogo importante e depois vamos falar da viagem e altitude. O Alan não pode jogar contra o Flamengo porque está suspenso,
mas eu não sei se agora o Danilo poderá jogar. Tem que ver se pode jogar o Danilo, tem que ver o que acontece com o Matheus Ponte, com o Tucu, né, o Corrêa, e ver quais são as melhores opções para jogar contra o Flamengo e os melhores para jogar na Bolívia. Então o Botafogo vai dividir o elenco aí, né? Nada diferente do que o Flamengo faz, né? Felipe Luiz também dosa ali o elenco, vai ter que jogar a Recopa semana que vem. Então, nada muito distante do que vai ser o Flamengo também contra o Botafogo. É óbvio que o Botafogo tem uma missão mais difícil na altitude, mas é mais ou menos o que o Felipe Luiz já faz. Então, a gente tem aqui uma informação importante também para trazer com relação aí à questão do BAP, do Textor, do Botafogo, né? Porque o Botafogo, o nosso adversário de domingo, tá mandando gente embora, né? A situação tá feia lá no Botafogo. E olha só, a grave crise financeira da SAF fez com que o clube demitisse mais de 30 funcionários nesta quinta-feira. Segundo a ESPN, a expectativa é de que o número aumente no decorrer dos próximos dias. Alguns departamentos do clube, inclusive, foram encerrados, como a controladoria e o setor de board. Os próximos que serão atingidos serão o futebol feminino e o futebol da base do Botafogo. Mas será que a mídia vai reclamar, igual reclama do Flamengo? Será que vão falar mal do Botafogo acabar com o futebol feminino, igual fazem com o Flamengo? Né? Porque é só o Flamengo que eu vejo reclamarem. Né? Vale destacar que, em entrevista ao jornal AS, o presidente do Flamengo, o BAP, criticou o modelo da SAF alvinegra. Né? O que não pode acontecer é o que estamos vendo com um clube centenário como o Botafogo. Você cria uma SAF, permite que alguém compre o clube e ele acaba ficando pior do que estava. O Botafogo devia, acredito eu, 100 milhões de euros. Alguém compra o clube, foram campeões do Brasileirão e da Libertadores 2024, recebem milhões, não pagam nada e ninguém, não pagam nada a ninguém e ainda aumentam a dívida anterior. É preciso haver regulação. Se alguém chega com muito dinheiro e usa esse dinheiro apenas para contratar jogadores, sem cumprir nenhuma de suas obrigações, qual é o propósito? Houve uma distorção do conceito de SAF. O Flamengo é contra esse tipo de situação sem que haja punição. O Flamengo pedindo punição aí ao Botafogo e todos que fazem isso. Tem que haver punição esportiva, tem que haver perda de pontos. Você comprou o clube com uma dívida de 80 milhões, assumiu que iria quitá-la, aumenta a dívida para 160 milhões, não paga ninguém e não sofre nenhuma punição esportiva ou financeira. Isso está errado. Certíssimo, BAP. Certíssimo, BAP. Tá? Então, é uma situação aí que está incomodando a diretoria do Flamengo, enquanto o Flamengo faz tudo certinho, os outros fazendo esses absurdos. E a gente teve, né, o cara de pau do Andréas Pereira. Eu tenho que falar isso porque isso afeta também o Flamengo. Dizer que não afeta é loucura, porque a gente vê, o que a gente vê de mídia paulista, o pessoal defendendo esses caras, é impressionante, né? A cara de pau do Andréas Pereira. E aí, o paparazzo, o que isso tem a ver com o Flamengo? Tem a ver, o nosso rival, o Palmeiras, o cara é rival, joga no rival, e tá acontecendo, a gente tem que falar, é futebol e a gente tem que falar. Olha só o que ele falou. Eu não te perguntar sobre o que aconteceu domingo lá em Itaquera no jogo do Corinthians. Imagino que você escutou muita coisa, né? Malandragem, foi mal intencionado. O que você fez ali? Foi mesmo para atrapalhar o adversário? O que você ouviu? E o que dá para falar desse lance? Não, isso são coisas do futebol. Todos os jogadores, você vê até as entrevistas do Raniel e do Mateuzinho, do Memphis mesmo depois. É do são futebol. Coisas de futebol. Muitas pessoas que comentam depois. Claro, é o trabalho deles, eles têm que comentar mesmo, pode falar o que eles quiserem. O importante é que a gente ganhou o jogo lá, que foi muito importante pra gente. E só tava limpando minha chuteira mesmo lá. Tinha bastante lama debaixo, que tava meio solto o gramado. Agora não dá pra fazer de novo, né? Não, mas vamos ficar agora esperto, né? Como a gente também vai ter que ficar... O pessoal da transmissão até... não Valeu, acredito. Andréas. Obrigado. Valeu, obrigado. Então, o Andréas Pereira falando que estava com muita lama embaixo da chuteira e estava limpando a chuteira, na verdade. Meu Deus do céu, cara. Que cara de pau, né? É inacreditável. Meu Deus do céu. Bem, olha só. Cara, o Flamengo pode faturar uma grana preta, né, com um dispositivo de solidariedade e também o Flamengo pode acabar
tendo aí o seu cria mais uma vez valorizado, né? Segundo o portal Team Talk, o Manchester City tem interesse na contratação do lateral direito Wesley da Roma. Os ingleses estariam dispostos a oferecer 50 milhões de libras, em torno de 310 milhões de reais na cotação atual. A Roma, em um primeiro momento, não deseja vender o brasileiro. Cara, 50 milhões no Wesley. 50 milhões de libras. A gente está falando de quase 60 milhões de euros no Wesley. Rapaz, o garoto voou, hein? O garoto voou. Eles não desejam vender. O City, por sua vez, ainda não desistiu do negócio. Vale destacar que, em caso de venda, o Flamengo tem direito a uma porcentagem dos valores da negociação devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Cara, é um valor aí absurdo, né, da negociação, e a gente vê aí o potencial do Wesley, né, o quanto esse rapaz aí se valorizou já em pouco tempo no campeonato italiano e na Roma, né? Que loucura, né, cara? Que momento fantástico aí, parabéns aí ao Wesley, que está conseguindo aí, né, se superar e cada vez ficar aí mais perto, né, de uma transferência gigantesca para Premier League e tudo mais, né? Hoje ele está na Roma, mas a Premier League aí de olho no jogador, no Wesley, né, ex-jogador do Flamengo.